Olá, pessoal. Eu sou o professor Marco Antônio e sejam bem-vindos ao programa de treinamento de operação e manutenção de escavadeiras hidráulicas. Sejam todos bem-vindos. O conteúdo deste treinamento é: Parte 1, Introdução. Parte 2, Legislação. Parte 3, Segurança. Parte 4, Operação. Parte 5, Técnicas de operação. Parte 6, Manutenção. E parte 7, Simbologia. Parte 1, Introdução. E qual é o objetivo do treinamento? O objetivo do treinamento é desenvolver os conhecimentos e as habilidades dos participantes na operação e manutenção das escavadeiras hidráulicas, através de uma fundamentação técnica e conceitos operacionais e das normas de segurança, manutenção e técnicas operacionais recomendados pelo fabricante e pela Condarp. Parte 2, Legislação. Na parte 2, a parte de legislação, vamos falar inicialmente da responsabilidade civil e criminal dos operadores de máquina. O novo Código Civil, a Lei nº 10.406, diz no seu artigo 927, aquele que, por ato ilícito, que são os artigos 186 e 187 do Código Civil, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente da culpa, nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. O que significa isso, pessoal? Significa que se você fizer causar um dano a alguém, pode ser ele por omissão voluntária, negligência ou imprudência, ou até mesmo exercer algum limite imposto por seu fim econômico ou social, você vai, infelizmente, ter que pagar por isso através do novo Código Civil, esse artigo 927. E você terá a obrigação de reparar esse dano, independente da culpa. Ainda falando do novo Código Civil, a parte de responsabilidade civil e criminal do operador de máquinas, nós temos no artigo 932 que ele também será responsável pela reparação civil no caso, vejam aí no parágrafo 3, no caso do empregador ou o comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, ou seja, o empregador também, vamos dizer assim, ele é cotestemunha, vamos dizer, coautor, né, na verdade, de qualquer outro problema relacionado a esse artigo 927. E ele também tem que fazer a reparação civil respectiva, tá? Código Penal. Esse é o principal, pessoal. Esse é o principal. Vocês estão praticamente com uma máquina que, se mal usada, ela pode virar uma arma. Então, no artigo 121, matar alguém, pena de 6 meses a 20 anos de reclusão. Quando fala reclusão, é realmente fechado na gaiola, viu, pessoal? Realmente é cadeia, tá? Além disso, no artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo iminente, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. E se de fato não constituir crime mais grave, porque aí essa pena pode aumentar, viu, pessoal? Então fiquem atentos a esses artigos da lei. Agora, saindo um pouco da lei e indo para as normas de regulamentação do Ministério do Trabalho, vamos partir para a NR11, que é a ANR, a norma regulamentadora pertinente a transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. No seu item 11.1.5, o que fala a ANR? Ela fala que todo equipamento, né, que tenha
como força motriz própria, isso são as nossas máquinas, basicamente, o operador deve receber um treinamento específico que o habilitará nessa função. Vejam bem, esse artigo 11.1.5, ele tem realmente uma base muito, mas muito forte, principalmente não só nos termos de norma regulamentadora, mas também em relação à segurança. Um operador que não sabe e que não recebeu um treinamento, não sabe operar a máquina e não recebeu um treinamento, realmente ele é um perigo, né? No seu artigo 11.1.6, os operadores dos equipamentos, né, eles devem ser habilitados, tá? E só poderão dirigir, ou seja, conduzir durante o horário de trabalho se forem certificados. Olha só, hein? Muita gente fala por aí o quê? Fala que não, o operador não pode, não precisa possuir habilitação, porque uma coisa é um automóvel, um caminhão, outra coisa é uma máquina da linha amarela, de forma alguma. No item 11.1 está muito claro, tá? Ou seja, o operador tem que ser sim certificado com um curso como esses que vocês estão passando agora e legalmente habilitado, tá? Além disso, pessoal, tem uma coisa que pouca gente sabe, tá? E que deve ser realizado todo ano. O certificado, esse certificado que vocês ganham, né, de operação de máquinas, ele é válido apenas por um ano. Ou seja, item 11.1.6.1. E o empregado tem que passar por uma reciclagem e um exame de saúde completo. Vejam a seriedade da coisa, tá? Realmente não é brincadeira, não. Tá ok? Pessoal, ainda dentro das normas regulamentadoras, a outra norma regulamentadora que rege a operação e manutenção de máquinas de construção é a NR12, que fala sobre o quê? Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Então, vamos lá, ó, recapitulando rapidinho. A NR11 e a NR12 são as NRs, ou seja, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que regem a operação das máquinas da linha amarela. Pode ser tanto para construção, quanto para florestal, quanto para mineração. São essas NRs as principais, tá ok? Existem muitas outras, estão todos, se eu não me engano, por volta de 35 ou 38 normas regulamentadoras. Mas as que regem basicamente a operação de máquinas é a 11 e a 12. E no item 12.11.1, perdão, as máquinas e os equipamentos devem ser submetidos a manutenções na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, ou seja, não se pode fazer a manutenção de qualquer jeito. Ela deve ser realizada com estritos padrões profissionais e de acordo com o que o fabricante menciona no seu manual de operação e manutenção. Ok, pessoal? Por isso que é tão importante realizar a manutenção diária da máquina, as revisões periódicas, as revisões corretivas, tá bom? Isso daí, ó, é para sua segurança também. No item 12.2.1, as máquinas e os equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, ou seja, se ela ficar numa garagem, se ela ficar num galpão, né, deve possuir sinalização de segurança. Por que isso, pessoal? Para quê? Para justamente alertar que a máquina está ali e que ela tem que advertir eles e terceiros sobre os riscos que eles estão expostos. Tá ok? Todas esses itens visam garantir o quê? A sua integridade física e a sua saúde. Ainda na NR12, no item 12.13.1, as máquinas devem possuir manual de instrução e elas devem estar assim de fácil acesso a vocês, ok? Então, vocês, em caso de dúvida, nunca fiquem na dúvida. Procurem o manual de instruções, procurem seu encarregado, tá? Que ele terá que fornecer o manual de instrução para você tirar qualquer dúvida, tá bom? E esses manuais devem ser escritos em português, tá? Não adianta fornecer para você um manual escrito em inglês, se você desconhece a língua inglesa, por exemplo,
porque não tem como fazer a tradução na hora, não é verdade? Ainda na NR12, no item 12.16.1, a operação e a manutenção e também a inspeção deve ser realizada por quem? Por pessoal qualificado e capacitado. Ou seja, da mesma forma que vocês sofrem treinamentos aqui para fazer a operação, tá? E a inspeção do teu equipamento, o mecânico também tem que ser habilitado, tá? Tem que ter um curso do Senai, tem que ter um curso na fábrica, não importa, ele tem que ser qualificado, tá? E autorizado para esse fim, porque assim como as máquinas têm um risco na operação, ela também tem um risco de manutenção. E o mecânico, o técnico, né, de manutenção, tem que ter essa qualificação para evitar esses riscos também, tá? No item 12.16.2, complementa que esse tipo de treinamento, né, desse pessoal envolvido na operação, na manutenção e na inspeção, deve ser realizado pelo empregador, tá? No item 12.16.3, falamos sobre a capacitação que você e que o técnico de manutenção, por exemplo, devem passar. Então, vejam aqui, ó, nesse item, a letra A, ela deve ocorrer sempre antes do trabalhador assumir a sua função, é claro, né? Ele tem que conhecer a máquina antes de operar, tá? Segundo, não tem que ter custo nenhum para o trabalhador, beleza? Então, não pode ter custo algum. Esse treinamento que vocês estão passando, por exemplo, não tem custo nenhum para vocês, tá? Deve ter uma carga horária mínima definida pelo empregador, tá? Mas da forma de que eles possam executar suas atividades com segurança. Ou seja, esse treinamento, por exemplo, tem uma carga horária ideal para vocês assistirem o vídeo, acompanhar a máquina pessoalmente no campo, se tiverem alguma dúvida, inclusive interagir com o professor, tá? Então essa carga horária mínima, ela não tem uma definição prévia, ela é definida pelo próprio empregador. Aqui na Condarp a gente tem como padrão fazer treinamentos de 8 a 16 horas, tá ok, pessoal? Mais um item aqui, ó, mais um subitem do item 12.16.3, ele tem que ter um conteúdo programático de acordo com o anexo 2 da NR, que é o que a gente está fazendo aqui. Esse conteúdo programático é o conteúdo total, tá? O conteúdo do conhecimento que tem que ser repassado para você, tá? E o último item tem que ser ministrado por um trabalhador ou profissional qualificado, como o professor aqui, por exemplo, tá ok? Continuando ainda na NR12, no anexo 2, né, que fala sobre a capacitação, ele ainda reforça que a capacitação tem que ser feita por quê? Por uma operação segura, tá ok? Visando o quê? Principalmente proporcionar a competência para o operador, para ele que trabalhe de forma segura, tá? E também nesse anexo 2, no item 1.1.1, essa capacitação tem que ter as etapas teóricas e práticas, ou seja, a parte teórica é essa que você está sofrendo agora, e a prática é aquela que você tem em campo, tá bom? E além de tudo isso, ela deve ser supervisionada e documentada, tá bom, pessoal? Por isso, em breve nós vamos passar também uma lista de presença e um teste para saber se vocês realmente realizaram o treinamento e se vocês entenderam todo o conteúdo. Isso é legal, ou seja, totalmente supervisionado pelo Ministério do Trabalho. Continuando a nossa parte de legislação, vamos falar um pouco sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Quem acha que o Código de Trânsito Brasileiro não está intrinsecamente ligado à operação das máquinas da linha amarela está enganado. Vamos a esse artigo 115, que é fácil de vocês encontrarem no próprio código. O veículo, né, no caso aqui a máquina, será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo essa lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Verifique, pessoal, que normalmente algumas retroescavadeiras, pá carregadeiras, até mesmo motoniveladoras, que circulam em rodovias, mais em ruas, né, mais em trechos urbanos, elas dispõem de uma placa. Não dianteira, porque não há local para ela
ser, obviamente, afixada, mas pelo menos a traseira sim. E sim, a máquina deve pagar IPVA e ter o licenciamento em dia. Tá? Além disso, as máquinas agrícolas, tá, devem ter um registro específico, a qual o Ministério da Agricultura já tem até um convênio, né, para que seja feito esse registro, tá ok? Ainda no Código de Trânsito, no artigo 144, o que acontece? Uma super dúvida que o pessoal normalmente tem, e existe jurisprudência para isso, existe esse artigo 144 que também menciona sobre as categorias, mas que em alguns casos ficou um pouco, como podemos dizer, um pouco nas nuvens, né? Qual é a CNH que devemos ter para operar máquina? Pessoal, é o seguinte, a categoria que está constando no 144 são as C, D ou E, desde que o operador tenha que manusear, tenha que, vamos dizer assim, conduzir essas máquinas em trecho urbano ou fora do canteiro de obras. Então, normalmente, são exigidas essas categorias C, D ou E para aquele operador que conduz os tratores de roda, né? Não de esteira, obviamente, como diz o artigo 144 aqui, mas os tratores de roda, como eu falei, a retroescavadeira, a pá carregadeira e a motoniveladora. Nesse caso, eles são obrigados, sim, a terem essas categorias. Entretanto, tá? A categoria B, você, operador, pode ter uma carteira CNH, uma CNH categoria B, desde que não saia fora do canteiro de obras, ou seja, você opere dentro do canteiro de obras. Isso também serve, pessoal, da seguinte forma, a legislação fala sobre isso, inclusive ela engloba até mesmo máquinas agrícolas aqui, nesse caso, né? Mas existem algumas empresas, algumas construtoras, que realmente têm por padrão interno delas, tá? Só aceitarem CNH, CD ou E, tá ok? Elas estão erradas? Não, não estão. Estão certas? Também não, desde que seja o caso de ter um operador que não precise sair fora do canteiro de obras. Mas, regras são regras, não é verdade? Agora vamos falar sobre a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E quais penalidades trabalhistas vocês, operadores de máquinas, podem ter? E principalmente, como diz aqui o artigo 482, pode constituir justa causa, ou seja, a justa causa é aquela que rescinde o contrato de trabalho pelo empregador, né? No seu item B, incontinência de conduta ou mau procedimento, ou seja, quando você opera uma máquina de uma forma um pouco desleixada, né? O item E, que também diz praticamente a mesma coisa, mas com outras palavras, ou seja, decide no desempenho das suas respectivas funções. Embriaguez habitual em serviço, item F. Indisciplina ou insubordinação, no item H. E uma que pouca gente sabe, mas foi colocada agora na lei em 2017, há pouco tempo, né? Que se, por exemplo, você, operador de máquina, perder a habilitação, né? Ou perder um dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da função em relação a esse tipo de documento, né? Ou seja, a Carteira Nacional de Habilitação, ele pode sim, infelizmente, te acusar de conduta dolosa e te dispensar por justa causa, tá? Então tomem cuidado, por exemplo, com pontos excessivos na carteira de motorista, não avisar o empregador que você perdeu a habilitação, tá? Tudo isso constitui justa causa, tá, pessoal? Ele pode te mandar embora, sim, o empregador pode te mandar embora e você nem pode reclamar porque está dentro da CLT. Parte 3, segurança. Vamos iniciar a parte de segurança falando sobre adesivos de segurança nas máquinas. Acreditamos que se você já é um operador de longa data,
vocês devem ter percebido que todas as máquinas possuem adesivos com avisos de segurança. Então, esses adesivos que vocês veem aqui nesta apresentação, nesse slide, você tem que identificá-los, entender e verificar se eles estão limpos e em bom estado. E é de bom padrão fazer a realização da troca dos adesivos caso eles estejam ilegíveis ou até mesmo danificados. Aqui vemos mais alguns adesivos de segurança das máquinas que vocês com toda certeza já viram nas suas máquinas. O primeiro mostra uma zona de esmagamento, onde justamente através da articulação da máquina você pode, infelizmente, perder a vida. No segundo, uma marcação, um adesivo de peças rotativas do motor. Normalmente, esse tipo de adesivo você vai encontrar próximo a correias, a hélices, a polias, etc. E o último, que são superfícies quentes, que obviamente no compartimento do motor existem muitas. Tá? Então esse adesivo você pode encontrar próximo a intercoolers, próximo a radiadores, a tubos de escapamento, etc. Aqui vemos mais adesivos de segurança encontrados nas máquinas, mais ou menos do mesmo estilo que conversamos no slide anterior. Outros adesivos também que vocês vão encontrar bastante nas máquinas, além desses de partes rotativas, é essa informação importante sobre soldagem para ECU. Nas máquinas modernas existem diversos módulos eletrônicos que estão conectados inclusive entre si. Então, quando você encontrar este tipo de adesivo, não realize soldas na máquina sem as devidas precauções. Aqui temos mais adesivos, este agora falando sobre a tampa do radiador, o próximo sobre risco de esmagamento, e aqui mais os dois últimos adesivos de segurança, um falando sobre as saídas de emergência e o outro em regiões da máquina que você não pode pisar. Agora vamos falar dos adesivos de segurança. Vamos começar falando dos adesivos de segurança internos da escavadeira Caterpillar 320 GC. Como vocês podem ver nessa imagem, existem diversos adesivos de segurança que vocês podem visualizar na sua máquina de trabalho. Ainda na escavadeira Caterpillar 320 GC, temos aqui os principais locais onde estão colados os adesivos de segurança na parte externa da máquina. Agora, temos aqui a localização dos adesivos de segurança de uma escavadeira Liu Gong 922. Aqui vemos justamente a parte exterior do lado esquerdo. Agora, da mesma escavadeira Liu Gong 922, o lado direito da parte externa. Agora, vemos a localização principal dos adesivos de segurança na escavadeira Doosan DX8, da parte de dentro e da parte de fora. Aqui, nessa imagem, podemos ver a localização dos adesivos de segurança da escavadeira Doosan DX220 e do DX360. Aqui vemos uma escavadeira JCB 220 ou JCB 330 e a principal localização dos adesivos de segurança da parte externa. Além dos adesivos de segurança, existem também os adesivos de informação, que são aqueles adesivos onde você pode encontrar os principais pontos de manutenção, de elevação, de amarração, onde você pode ter o manual, compartimento manual, interruptor geral, etc. Esses adesivos também são normalmente padronizados pela indústria e pela norma ISO. Além desses adesivos, você também vai encontrar um adesivo que tem um número e logo após o número as letras D e B. O que significa isso? Significa que essa máquina passou por uma certificação de ruído e este número
é a quantidade de decibéis, tá, que ela emite. Ou seja, é uma máquina, neste caso específico, que o ruído dela é de 102 decibéis. Bom, até agora você viu todos os adesivos que circundam, que estão equipados nas suas máquinas. São adesivos de segurança, de informação, por aí vai. Sempre respeite esses adesivos, pessoal, porque eles são como, vamos dizer assim, placas de trânsito na nossa máquina, tá? Falando o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer e o principal, tá? Nos mostrando as regiões de perigo. Agora, vamos falar sobre inspeção. Vamos falar agora sobre inspeção no local de trabalho. Logo após você ter conhecido sua máquina, ter sabido de todos os pontos de risco da sua máquina, o ideal, eu sempre menciono nos meus cursos, é o seguinte: a inspeção no local de trabalho é primordial. Por quê? Se você não souber quais são os pontos críticos que apresentam a região que você vai fazer o seu trabalho, você não terá um plano B para um eventual problema, tá? Então eu sempre recomendo o pessoal sair um pouco da cabine, apalpar o chão, bater o chão firmemente para ver se o chão, realmente o solo, ele está firme, se ele não tem nenhuma região alagada ou nenhuma região que possa realmente haver um desbarrancamento, tá? Então, façam isso antes de começar a operar com a máquina. Inspecione e verifique todos os pontos críticos que você pode ter no decorrer da tua operação. Em seguida, já que você já conheceu todos esses pontos, prepare-se para enfrentar uma situação de emergência que porventura ela possa surgir, tá? Baseado nesse diagnóstico que você fez da região, você vai poder fazer o seu próprio plano de emergência, tá? De forma a evitar riscos desnecessários, tá? E verificar o local de trabalho, porque ele muda constantemente, né? Nossa área de trabalho, ela é mutante, ela está constantemente mudando e isso pode realmente afetar a segurança da operação. Ainda na inspeção do local de trabalho, antes de iniciarmos qualquer trabalho, a gente deve sinalizar a área. Por quê? Para verificar que se não existem tubulações, redes aéreas, redes subterrâneas, tá? E principalmente não existem riscos à operação. Normalmente, pessoal, em algumas operações urbanas, as autoridades responsáveis devem entrar em contato com as empresas prestadoras de serviço para verificar a existência e a localização dessas redes e evitá-las durante a operação, ok? Um método interessante de identificar as regiões de risco, não só em ambientes urbanos, como também em alguns canteiros de obra, são essas marcações com bandeirinhas e identificação colorida. Aqui vocês podem ver a eletricidade é vermelha, né? O gás é amarelo, as comunicações, que são normalmente redes de internet, telefonia, por exemplo, são laranja, né? E a água azul. Então, nunca escave dentro de uma região ou dentro da zona de tolerância. Porque se você fizer isso, você vai interromper os serviços públicos e causar muito desgaste para algumas populações. Outro risco também inerente ao local de trabalho que deve ser extremamente evitado são as linhas de alta tensão, tá? Além das linhas de alta tensão, as linhas aéreas de energia. Na tabela ao lado você pode ver qual é a distância segura de acordo com a tensão da respectiva linha de alta tensão. Perceba que, por exemplo, você deve manter 5 metros, tá? Para uma linha de alta tensão entre 200 e 350 mil volts, que são aquelas redes de energia que a gente encontra muito por aí, com aquelas
estruturas metálicas. Normalmente a tensão é entre 200 e 350 mil volts. Verifiquem que não é brincadeira não, tá? Se mesmo assim você encostou uma das partes da sua máquina em uma linha elétrica, em uma rede aérea, permaneça sentado no seu assento e garanta para que as pessoas que estão ao redor não encostem na máquina, até que a energia elétrica seja cortada. Nesse caso, entre em contato com o seu encarregado ou até mesmo com o corpo de bombeiros para que isso seja realizado. Mas, se caso você precisar sair da máquina, antes verifique se você está devidamente calçado, né? Nunca desça da máquina descalço, e se alguma das peças, se alguma dos fios, né, estão encostados em algum componente que possa proporcionar algum perigo. Nesse caso, evite sair da máquina e aguarde o devido corte da energia. Os equipamentos de proteção individual são obrigatórios quando você estiver fora ou dentro das máquinas. Fora, você deve preservar sua vida e utilizar os equipamentos como óculos de segurança, capacete, protetor auricular, luvas e bota. E dentro também, evite tirar o sapato de segurança, né? Mas se você quiser operar sem o capacete e sem as luvas, desde que a máquina seja de cabine fechada, não há problema algum. Nunca utilize fones de ouvido para escutar rádio durante a operação da máquina, assim como não utilize o telefone celular e o rádio intercomunicador, porque isso pode distrair a operação e proporcionar alguns acidentes. Agora vamos falar sobre a sinalização manual normatizada. Essa sinalização manual está segundo a norma SAEJ 1307, que é similar à norma ISO respectiva, que é utilizada em toda a Europa. Essa sinalização foi idealizada de forma que o operador, né, e o operador entrem em uma sintonia na hora de realizar algumas operações, levando em conta que a maioria das máquinas, além de serem cabinadas, também possuem um alto nível de ruído e que qualquer comunicação feita pelo lado externo é de difícil realização, ok? Então vamos lá. A primeira imagem fala sobre levantar a carga verticalmente. Como que é feito esse sinal? Percebam aqui na imagem que ele está girando o dedo, né? Girando o dedo na forma de um círculo para cima. Isso significa o quê? Que ele está levantando a carga com o braço da respectiva escavadeira. Já para abaixar a carga verticalmente, utilizamos a mesma simbologia, entretanto para baixo, ou seja, o dedo indicador apontado para baixo. Para movimentar a carga para dentro de forma horizontal, você vai posicionar-se, o sinalizador, né, vai posicionar-se na frente da máquina e realizar a operação, realizar a sinalização através da mão direita, fazendo com que a máquina vá para trás, tá? Como está aqui nessa ilustração. Mova a mão na direção do movimento desejado, ou seja, para trás. Agora, para mover a carga para fora, ou seja, para a frente, de forma horizontal, ainda de frente com a máquina, né, o sinalizador deve fazer este sinal, ou seja, fazer com que a mão levantada e aberta na direção do movimento seja movimentada na direção desse movimento. No caso aqui, como vocês podem ver, com a lança voltada para frente. Levantar a lança. Levantar a lança é um movimento simples, uma sinalização simples, ou seja, você com um dos braços estendidos horizontalmente, né, os dedos fechados e o polegar para cima, movimenta, tá, a mão
para cima, tá ok? A seguir a gente vai ver um vídeo, pessoal, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá ok? Já para baixar a lança, você deve fazer o quê? Ainda com a mão, né, com os dedos fechados e o polegar levantado, volte a mão, né, para baixo, volte a mão apontada para baixo, tá? Como está aqui na figura, ok? Estão entendendo? Como sinalizar o giro? Vejam nessa primeira imagem que você deve estar com os braços estendidos, apontando com o dedo indicador na direção de rotação do giro, ou seja, para a esquerda ou para a direita, como mostram as duas ilustrações. Em seguida, mostramos a sinalização que é realizada para a retração do braço de escavação. Vejam que com ambas as mãos fechadas e os polegares apontando para o meio, você deve apontar um polegar para o outro. Já para a extensão da caçamba, ou seja, jogar o braço para fora, né, é o mesmo movimento da retração, entretanto com as mãos voltadas para fora, ok? E qual é o sinal para fechar a caçamba? Para fechar a caçamba é fácil. Você pega, mantém uma mão fechada e imóvel, né? Normalmente a mão esquerda, e aí você gira a outra mão em pequenos círculos verticais, com o dedo indicador apontado justamente para a mão fechada, tá ok? Isso sinaliza aqui para o operador fechar a caçamba. Já para abrir a caçamba, é um movimento semelhante ao de fechar a caçamba, mas a mão que estava, o punho que estava fechado, agora você vai abrir ele, né, na forma de uma caçamba e realizar um movimento de pequenos giros verticais com o dedo indicador. Outra sinalização muito utilizada é a indicação de distância restante. Isso é normalmente utilizado, pessoal, para manobras com máquinas, tá ok? Então, como deve ser feito isso? Você deve levantar o antebraço com o punho fechado, né? E indicar o lado do giro. Então, se você vai indicar o giro para o lado esquerdo, o punho, a mão fechada em punho, tem que estar para o lado esquerdo. E a outra mão, na altura da barriga, você deve fazer círculos verticalmente, indicando o quê? Indicando a direção da rotação da esteira ou da roda. Tá? Percebam que essa sinalização foi idealizada para uso tanto com máquinas de esteiras quanto máquinas de rodas. Tá? Indicando a distância restante. Indicando a distância restante é muito simples. Você com as duas mãos levantadas, espalmadas, né? Você vira uma para a outra e vai fazendo um movimento lateral, indicando aproximadamente para o operador a distância que ele deve fazer a manobra, ou seja, indicando a distância que falta para ele, por exemplo, ou encostar em uma máquina ou chegar em algum obstáculo. Contrarrotação. Contrarrotação, pessoal, é muito utilizado principalmente em escavadeiras hidráulicas, tá? Vou falar aqui a título de curiosidade. Mas uma das mãos você deve colocar, tá? Na cabeça, né, em cima do capacete, indicando principalmente o lado, tá? Onde vai acontecer a rotação, tá? A rotação da esteira ou mesmo da roda. E a outra mão, você vai fazer o quê? Vai fazer movimentos circulares, indicando a rotação para frente da outra roda ou da outra esteira, ok? Isso serve para os dois movimentos, como vocês podem ver aqui na imagem. Movimentar lentamente, mover lentamente, tá? Você vai colocar, você vai se posicionar na frente da máquina, é uma sinalização normalmente de manobra, tá? Aí você vai colocar essa mão na frente do seu corpo, né, no corpo do sinalizador, e a outra você vai fazer giros indicando um movimento até, tá, até o levantamento da carga gradual e lento, tá bom?
O deslocamento da máquina, esse sinal aí que você está vendo de movimentação com as duas mãos e o punho fechado, indicação para frente, vocês vão fazer o movimento da mão voltada para frente e a indicação para trás, muito simples também. A parada da máquina ela é realizada com um dos braços estendidos, tá? Então, é como se a gente pusesse a mão para dentro e para fora, tá? Você estende e recolhe a mão, tá ok? Parada de emergência, você vai usar o mesmo sinal da parada normal, entretanto com as duas mãos, e vai movimentar ambos os braços para frente e para trás. E o último sinal, né, que a gente resolveu convencionar aqui nesta aula, é o parar o motor. É aquele de realmente passar o polegar, né, o dedo indicador, na frente da garganta. É um sinal muito conhecido. Ok? Outro cuidado que temos que ter com a segurança é na organização do compartimento do operador. Pode não parecer, mas uma fonte de perigo que muitas vezes o pessoal ignora é justamente a desarrumação, a desordem no posto do operador. Normalmente, o que ocorre em relação a esses riscos? Deixar objetos soltos no piso, água escorrendo no piso, garrafas térmicas, latas, objetos distribuídos, poeira, né? Então, um ambiente de trabalho, né, do operador é a cabine, é o escritório do operador. Então, ela deve ser mantida sempre, né, com os objetos presos, limpa, muito bem conservada, obviamente, e o principal de tudo, sem riscos ao operador. Agora vamos falar um pouco, pessoal, sobre visibilidade. Vocês já perceberam que as máquinas possuem uma visibilidade muitas vezes questionável, né? Ou seja,
Muitas máquinas, mesmo com a grande área envidraçada, ainda existem uma série de cantos cegos, campos cegos, né? Por isso que a gente recomenda, antes de tudo, o quê? Uma boa inspeção ao redor da máquina para justamente assegurar de que não exista nenhum risco ao redor dela. Logo em seguida, uma inspeção minuciosa ao redor dela para verificar se esses riscos são do ambiente, são da máquina, ou etc. E o principal de todos é justamente limpar o que a gente chama de auxílios visuais, ou seja, espelhos retrovisores, câmeras. Eles sempre têm que estar em condições de funcionamento adequados e limpos. Espelhos retrovisores com o vidro, né, o espelho quebrado, devem ser substituídos. Nessa ilustração, vemos, justamente nessa parte achurada, ou seja, cinza, uma região onde justamente há uma restrição significativa de visibilidade. Vocês podem ver que, nesse caso, não há nenhum uso de auxílio visual, como câmeras, etc. Apenas os espelhos retrovisores. E num raio de 12 metros, esta é a região branca, é a região onde você consegue ter uma visibilidade maior da máquina. Aqui vemos a diferença em relação à ilustração anterior, pois as regiões sombreadas são menores. Essa máquina usa como auxílio visual uma câmera traseira, espelho direito e espelho esquerdo adicionados. Nesta imagem, vocês podem ver que, como diminuiu muito a região significativa de visibilidade menor, vocês podem ver que foi utilizado câmera e espelho esquerdo. Aqui, vocês podem ver que foi utilizado uma câmera traseira, câmera direita e espelhos esquerdos. Então, podemos perceber que quanto maior o uso de instrumentos de visibilidade como espelhos e câmeras, maior será a área que você poderá visualizar sem perder nenhuma qualidade. Aqui nessa ilustração, veja como os pontos cegos são cruéis, na parte traseira e em uma vala. Outro fator de risco e que a segurança deve ser realmente implantada é justamente na hora do reabastecimento da máquina. As precauções que a gente fala para o pessoal são inúmeras. Ah, mas professor, o óleo diesel não pega fogo assim tão fácil. Tudo bem, às vezes o óleo diesel não é nem o problema. Às vezes é, por exemplo, outro tipo de fluido. Um exemplo típico, o óleo hidráulico é muito inflamável, extremamente inflamável. Se houver um vazamento de óleo hidráulico e ele pingar, por exemplo, no escapamento, é fogo na certa, tá? Mas mesmo assim, nos abastecimentos, né, de óleo diesel ou mesmo de outros fluidos, o que devemos fazer? Nunca permanecer dentro da máquina. Nunca permanecer dentro da máquina, tá? Segundo, nunca retirar a tampa do tanque, tá? Com a máquina ligada ou quente, tá ok? E o principal de todos, nunca encha muito o tanque, tá ok? Por quê? Porque ele pode vazar, esparramar, né, e provocar, sim, não só um incêndio, mas também uma contaminação do solo. Ainda falando sobre o abastecimento adequado, normalmente a eletricidade estática, tá, é outra fonte de perigo. E sempre que possível, a máquina deve ser aterrada, tá, para a realização do abastecimento. E telefone celular, radiocomunicação, não devem estar ligados nessa região. Tá? Outra dica muito importante que eu sempre falo nos nossos cursos é: encha o tanque apenas no final da jornada de trabalho. Por quê? Para evitar justamente a condensação de água no óleo diesel durante o período em que a máquina irá ficar parada, ou seja, à noite.
tá ok? Então, lembre-se desse detalhe. Nunca abasteçam no começo da jornada, e sim no final, tá? Outra dica importante, outro detalhe importantíssimo é sempre manter o extintor de incêndio ou saber aonde há um. No caso de uma emergência, não só na sua máquina, mas como em outra máquina, você poder usar o extintor e evitar um prejuízo maior. Pessoal, partes móveis, risco de esmagamento. Se vocês encontrarem esse adesivo, mantenha a distância dessa área, porque trabalhar muito próximo a elas é extremamente perigoso. Nas escavadeiras existe um dispositivo de segurança que é a trava hidráulica, como mostra essa ilustração. Na posição para baixo, ela é destravada e ela age praticamente como um controle piloto, tá? Ou seja, quando você abaixa essa alavanca, que está localizada no console do lado esquerdo, você destrava todo o sistema e você pode acionar o circuito hidráulico normalmente. Entretanto, se você trouxer a alavanca para cima, ela vai ficar na posição travado. E na posição travada, nenhum circuito hidráulico, nada do circuito hidráulico funciona. Agora vamos falar do transporte da máquina. Antes de embarcar na escavadeira, você deve se certificar da altura, comprimento e a larguras totais, se eles não vão, obviamente, ultrapassar o que se permite na lei. Outro fator importante para o transporte da máquina é o seu peso, que também não pode ultrapassar o limite de carga da carreta e o permitido por lei. Lembre-se sempre de que a prancha ou o reboque deve estar calçado adequadamente para evitar qualquer movimento involuntário durante o carregamento da máquina. Vejam aqui nessa ilustração a forma adequada de apoiar as pranchas na carreta ou na prancha. O ângulo máximo não pode ser superior a 15 graus. E deverá haver um apoio para que as pranchas não se abram, sem contar no encaixe das pranchas no próprio implemento rodoviário, seja ele uma carreta, seja ele uma prancha, um guincho, etc. E outro detalhe importante visto aqui na ilustração, sempre calçar as rodas da prancha ou da carreta. Certifique-se que a máquina e o reboque ou a prancha estejam estacionados em uma superfície nivelada e firme. Utilize sempre uma rampa com a capacidade suficiente do peso da máquina. E percebam que o ângulo da rampa deve ser no máximo de 15 graus. Caso contrário, a escavadeira pode tombar. Após subir a escavadeira no reboque ou na prancha, certifique-se de que seja possível movimentar o dispositivo de trabalho, a concha, para frente e para trás. Também certifique-se de que o cilindro da caçamba e do braço estejam totalmente estendidos e abaixe a lança lentamente. Agora, deixe a alavanca de segurança, a trava hidráulica, na posição travada. Gire o interruptor de partida para a posição desligada e desligue o motor. Remova a chave de partida e entregue ao motorista do caminhão. Finalizando o transporte da máquina, calce-a e fixe-a na carreta pelos pontos de içamento ou de amarração, utilizando correntes adequadas para a dimensão da máquina a ser transportada. Cintas com catracas somente devem ser utilizadas para apertar as correntes e devem ter um limite de carga igual ou superior ao da corrente utilizada. Prevenção contra incêndios. Uma das principais causas também de acidentes são os incêndios, tá? Como já mencionamos anteriormente, mantenha o extintor de incêndio na máquina ou próximo a ela, tá? E esse extintor tem que estar, obviamente, sempre em boas condições e carregado, ok? Lembre-se que a maioria dos combustíveis, né? Todos os combustíveis, os lubrificantes e alguns líquidos de arrefecimento são inflamáveis. Lembra que eu comentei? O óleo hidráulico é extremamente inflamável. Então, tome muito cuidado com esse tipo de produto.
O seguro morreu de velho, mas vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje, você vai ver como funciona esse gigante, aprender a operar numa boa e fazer a manutenção da maneira certa. A escavadeira é um equipamento 3 em 1. Com ela dá para andar sobre terrenos acidentados, carregar uma grande quantidade de material e ainda cavar a terra. Vamos conhecer essa máquina mais a fundo? Pintou alguma dúvida? É só pedir ajuda ao seu superior. Operador bom é operador precavido. Então, antes de colocar tudo para funcionar, dê uma volta pelo local de trabalho. Identificando os riscos, fica mais fácil evitar colisão ou tombamento. Para ninguém ser atropelado, o pessoal da obra fica fora da área de ação da máquina. Em vias públicas, lembre-se da sinalização de trânsito. Ela deve levar em conta o giro da lança e dos seus implementos, a quantidade de material removido, o trânsito de veículos no local, a manutenção da máquina e a iluminação noturna. Mas primeiro, confira os comandos um de cada vez. Não pode faltar buzina e alarme de marcha ré, cabinas com proteção contra capotamento e proteção frontal em locais com risco de quedas de material. Para dirigir uma dessas, é preciso passar pelo treinamento da empresa e tirar a habilitação de categoria C. Se o veículo pesar mais de 6 toneladas, o CNH deve ser do tipo E. Mas atenção, os limites de velocidades precisam ser respeitados. Antes de pôr os pés aqui, limpe os calçados. Daí, eles não escorregam sobre os pedais. Valas, linhas de trem, instalações elétricas subterrâneas, cabos aéreos de alta tensão. O melhor é manter a distância. E se estiver difícil de enxergar, peça uma mãozinha para o sinalizador. Vai subir em rampa ou terreno acidentado? Para não rolar ladeira abaixo, as condições da pista e do tempo precisam ser checadas. Para não cair no buraco, tenha certeza que áreas de escavação conseguem suportar todo o peso. Nesse tipo de trabalho, a máquina é apoiada sobre sapatas hidráulicas. Só quem tem autorização pode mexer ali, mas vai precisar de crachá com o nome e foto bem grande para todo mundo ver. Durante o serviço de manutenção, lembre-se da placa de não operar no painel de comando e de proteger partes móveis como correias, giros e braços. Agora, se o motor precisar ficar ligado, chame o ajudante, mas nunca saia do banco de operação. Vai encher o tanque? Para nada ir pelos ares, desligue o motor e fique longe de qualquer chama. Por lei, fumar no local de trabalho é proibido. Então, nada de dar uns tragos perto da bateria. Soldar e esmerilhar perto dela também não pode. Antes de operar em lugares com poeira ou vapores inflamáveis, providencie uma boa ventilação. E se liga, próxima máquina deve ter um extintor de incêndio que respeite as normas de segurança. Vazamentos? Nem pensar. E atenção, mantenha as mãos e o corpo longe deles. Ali, a pressão é alta. Óleo hidráulico ou graxa lubrificante são perigosos. No caso de ele entrar em contato com a pele, o médico deve ser chamado. Fica ligado, furo, solda ou qualquer alteração pode comprometer os dispositivos. E tem mais, os adesivos com os avisos de segurança ficam sempre em bom estado. E quem usa a máquina precisa entender todos os sinais. No episódio de hoje você viu. Antes de colocar tudo para funcionar, é importante reconhecer o terreno. Essas áreas com valas, instalações subterrâneas e cabos aéreos, a distância mínima precisa ser respeitada. E nada de pessoas não autorizadas por perto, hein? Só quem tem a carteira de habilitação de categoria C pode operar a máquina. Agora, se a escavadeira pesar mais de 6 toneladas, vai precisar ser do tipo E. Mas cuidado por onde passa. Em escavações, tenha certeza de que o terreno suporta a máquina. A manutenção é feita por profissionais habilitados. Para proteger contra incêndios e explosões, o motor deve ficar desligado enquanto enche o tanque. Vazamento? Ninguém merece. Então nada de tubos e mangueiras desgastadas. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro. Um programa 100% para você.
Parte 4. Operação. A utilização da escavadeira é a seguinte. A escavadeira hidráulica foi projetada para fazer escavações com uma caçamba aprovada ou para operar com ferramentas de trabalho aprovadas. A máquina deve ser operada com o material rodante em uma posição estacionária, pois a estrutura superior é normalmente capaz de girar 360 graus com o equipamento montado. Lembre-se que essa máquina pode ser usada em aplicações de manipulação de materiais que estejam dentro da sua capacidade de levantamento. Como funciona a escavadeira hidráulica? Como vocês podem perceber nessa imagem, tudo começa através do motor diesel. O motor diesel aciona uma bomba hidráulica que, através de uma válvula de controle, pode movimentar a máquina através de seus motores de deslocamento, que acionam a tração final e que fazem o giro do chassi superior através do motor de giro e aciona a caçamba através dos cilindros da lança, do braço e da caçamba. Nessa imagem podemos ver os principais componentes externos da escavadeira hidráulica: a caçamba, o cilindro da caçamba, o braço, o cilindro do braço, a lança, o cilindro da lança, a roda motriz, a estrutura da esteira, a sapata da esteira e a roda tensora. Os componentes internos da escavadeira podem variar de modelo para modelo, assim como de marca para marca. Mas nessa imagem podemos ter uma visualização dos componentes internos típicos de uma escavadeira na faixa das 20 toneladas. Vocês podem ver que as alavancas de deslocamento, os pedais de deslocamento, o botão do acessório, que está ligado ao joystick esquerdo, a alavanca de segurança, que é a trava hidráulica, o monitor também tem a função de painel de instrumentos, o botão da buzina, o joystick direito, o botão de partida, o acelerador linear, um acendedor de cigarro, interruptores e o rádio. Existem diversos padrões de configuração para o acionamento dos joysticks das escavadeiras, mas os mais comumente utilizados são o padrão ISO e o padrão SAE. Esse padrão pode ser alterado através de uma válvula de controle múltipla, como mostra nessa primeira imagem. Aqui também é possível verificar os outros padrões de configuração. Você pode ter o padrão GIS, que é o ISO, utilizado pela Kobelco, pela Kawasaki e pela Katou, o H, que é utilizado pela Komatsu, pela Hitachi e pela Sumitomo, o M, que é utilizado pela Mitsubishi, e o K, da Kobelco, utilizado antigamente. Aqui nessa imagem, você pode ver que em posição normal existem alguns padrões de orientação da máquina. Vejam aqui, ó. O A quer dizer a frente da máquina, o B a traseira, o C o lado direito, o D o lado esquerdo e o E os motores de deslocamento, que sempre devem estar voltados para o contrapeso. E as rodas intermediárias, que devem sempre estar voltadas para o conjunto braço e lança. Toda escavadeira hidráulica permite a inserção de acessórios. E aqui você pode visualizar alguns deles, como por exemplo uma série de caçambas, que existem de diversos tamanhos, tipos e modelos, as garras manipuladoras de material, os martelos hidráulicos, temos ainda os multiprocessadores, os acopladores rápidos, os rippers e as placas vibratórias compactadoras. Antes de entrar na máquina, dê uma volta ao redor dela diariamente e realize uma inspeção visual, o checklist. Verifique se existem itens danificados ou faltantes que podem afetar a operação normal e segura da máquina. Peça para o serviço de manutenção realizar os reparos necessários antes de operar a máquina.
Verifique também se o reservatório de combustível da máquina está abastecido. A entrada e saída do posto do operador deve ser realizada pelos pontos adequados de entrada. Utilize os corrimões e os degraus, no mínimo com 3 pontos de apoio, quando for subir ou descer da máquina. Mantenha sempre os degraus e a plataforma limpos. Nunca pule da máquina. Não desça enquanto a máquina estiver em movimento. E, ao descer, sempre desça também de frente para a máquina. Ajuste os espelhos retrovisores antes da operação. E ajuste de forma que uma pessoa ou um objeto a 1,5 m de altura, de 1,5 m de altura e 30 cm de diâmetro, que esteja na extremidade traseira, possa ser enxergado por você. Ajuste o assento do operador sempre que houver uma troca de operador. O operador deve ser capaz de pressionar completamente os pedais e mover corretamente as alavancas sem precisar sair do banco. Nunca opere a máquina ou seus implementos de qualquer lugar que não seja sentado no seu assento. Sempre aperte o cinto de segurança antes de dar a partida no motor. Certifique-se de permanecer sentado com o cinto de segurança fixo sempre que estiver operando a máquina. O cinto de segurança pode proteger no caso de um acidente. Conheça as saídas de emergência das suas máquinas. Aqui, nessa imagem, à sua direita, você pode visualizar como é o símbolo de saída de emergência. Em algumas máquinas, existem as saídas de emergência que precisam de um martelo especial para quebrar o vidro. Consulte o manual de operação da sua máquina para saber qual é a forma adequada da saída de emergência. Caso sua máquina seja nova, durante as primeiras 100 horas de funcionamento, você deve proceder ao amaciamento do motor. Aqueça o motor antes de utilizá-lo com carga. Nunca funcione o motor em potência máxima por longos períodos. Não funcione o motor em marcha lenta por longos períodos também. Verifique frequentemente os instrumentos e as luzes de advertência no painel de instrumentos. E verifique também os níveis de óleo e líquido de arrefecimento do motor. Verifique todas as condições operacionais da máquina antes de dar a partida. Certifique-se de algum ruído, vibração, calor ou odor anormais. Também verifique se a máquina não apresenta vazamentos. Caso você encontre alguma anomalia, peça reparação imediata. Certifique-se também de que não haja ninguém ao redor da máquina. Elimine todos os obstáculos do trajeto da máquina. Também verifique se todas as janelas estão limpas, se as portas e janelas estão travadas, os espelhos ajustados, o cinto de segurança afivelado e finalize realizando o aquecimento do motor e do óleo hidráulico antes de iniciar a operação da máquina. Antes da operação, a inspeção sempre deve ser realizada antes de se ligar o motor. A inspeção diária é obrigatória na maioria das empresas, inclusive na Condarp. Antes de dar a partida no motor, soe a buzina para alertar as pessoas próximas que você irá ligar a máquina. Vire o interruptor de partida para a posição Start por no máximo 15 segundos para ligar o motor. Se o motor não ligar imediatamente, permita que o motor de partida esfrie por aproximadamente 30 a 45 segundos antes de uma nova tentativa. Solte o interruptor de partida imediatamente após o motor diesel ligar para evitar possíveis danos ao motor de partida. Normalmente, a rotação do motor das escavadeiras pode ser ajustada através de um botão de controle de rotação do motor. Em algumas escavadeiras, também pode-se utilizar o painel digital ou mesmo uma alavanca de aceleração. Logo após a partida no motor, confirme e inspecione se a pressão do óleo do motor está normal, se a pressão do óleo hidráulico também está normal, se a luz de carga da bateria apagou, se todas as luzes de advertência apagaram e se há ruído ou fumaça
fumaça saindo do tubo de escapamento. Os ruídos e as vibrações da máquina não são normais. Se isso ocorrer, peça auxílio ao serviço de manutenção. Para realizar o deslocamento da máquina para frente ou para trás, utilize as alavancas ou os pedais de deslocamento, como mostra a ilustração. Não esqueça que a escavadeira não possui freios, que o seu freio normalmente é deixar as alavancas ou os pedais de deslocamento na posição central, ou seja, na posição neutra. Para se deslocar em linha reta, você deve empurrar a alavanca para frente ou para trás, como mostra a imagem. Para realizar curvas na escavadeira com apenas uma das esteiras, movimente a alavanca ou o pedal respectivo para o lado que você deseja girar. Para deslocamento em contrarrotação, aquele que você gira ao redor do próprio eixo, você deve empurrar uma alavanca para frente e a outra para trás, realizando o chamado contrarrotação. Para frear a máquina, como eu já falei anteriormente, é só voltar a alavanca ou pedal para a posição central. É praticamente proibido se deslocar com a escavadeira por longas distâncias, uma vez que a temperatura do lubrificante dentro dos roletes da esteira pode aumentar e causar danos irreversíveis ao retentor e danos irreversíveis também ao motor de deslocamento. Caso a distância de deslocamento exceda 2 km, você precisará deslocar-se através de uma prancha ou reboque. Se essa distância for de apenas 2 km, você pode percorrer ela de forma intermitente, ou seja, a cada 10 minutos de deslocamento, você deve fazer uma parada de 5 minutos. A escavadeira hidráulica tem os controles do braço, da lança e da caçamba e também o giro do chassi superior através das joysticks. Para movimentar o braço, ou seja, fazer o controle do braço, você deve movimentar a alavanca esquerda de controle da caçamba do implemento de trabalho para frente ou para trás, como mostra a ilustração. Para controlar a lança, você deve movimentar a alavanca direita, ou seja, o joystick direito, de controle da caçamba do implemento de trabalho para frente ou para trás, para operar a lança. Para controlar a caçamba, você deve utilizar a alavanca direita para os lados, operando para a direita ou para a esquerda, de acordo com a necessidade da operação da caçamba. Caso você deseje realizar um giro de 360 graus, movimente a alavanca esquerda, que isso fará a estrutura superior da escavadeira girar para a direita ou para a esquerda. O procedimento para desligamento da máquina é o seguinte: antes de parar o motor, permita que ele funcione em marcha lenta por pelo menos 5 minutos. Esse procedimento permite que as áreas quentes do motor resfriem gradualmente. Gire a chave de partida do motor para a posição desligar. Retire a chave. Certifique-se de que todos os controles estejam na posição desligar. Também certifique-se de que todos os controles estejam na posição adequada para estacionar a máquina. A profundidade máxima de imersão em água da escavadeira é esta mostrada na ilustração, na letra A. Essa profundidade ela deve ser realizada até o centro do rolete superior. Nunca entre na água acima dessa medida. E, sempre que realizar alguma imersão em lama, barro, água salgada, lave e lubrifique a máquina após essa operação. Antes da operação, organize o seu trabalho. Se a área de trabalho apresentar grandes obstáculos ou fortes desníveis, antes de iniciar o trabalho, nivele o terreno, tanto para as mini carregadeiras, como mini escavadeiras ou mesmo escavadeiras, assim como as demais máquinas e veículos. Essa operação preliminar reduzirá o tempo de execução do trabalho para você obter um melhor resultado. Agora,
Vamos a um vídeo de características das escavadeiras Caterpillar. Você sabia que a causa número 1 de acidentes e lesões em canteiros de obra são no momento que alguém está subindo ou descendo da máquina? Para ajudar a reduzir esse risco, a nova escavadeira CAT 320 GX foi desenvolvida para que se possa acessar a maioria dos pontos de serviço diário no nível do solo. Além disso, a escavadeira CAT 320 GX oferece uma excelente visibilidade graças às janelas e menos obstáculos visuais, proporcionando maior segurança e eficiência na operação. A nova cabine também possui muitos recursos que proporcionam conforto ao operador. Um monitor touchscreen de 8 polegadas colorido de alta definição que inclui o manual de manutenção e operação do equipamento, um assento que se ajusta às preferências individuais de cada operador, controle de temperatura automático, joystick de baixo esforço com controles otimizados, além de muitos outros recursos como rádio, entrada auxiliar para fone de ouvido, uma outra entrada USB, tomadas 24 volts, porta-copos e um amplo espaço de armazenamento atrás do assento. A escavadeira CAT 320 GX possui partida do motor com o apertar de um botão. Use uma senha no monitor para poder ativar essa função. Além da visibilidade da cabine ampliada, a nova escavadeira pode vir configurada com uma câmera de visão traseira, que aumenta a segurança no local de trabalho. Ao escolher a escavadeira CAT 320 GX, você obtém o melhor dos dois mundos, uma máquina de alta qualidade, fácil de operar e manter a um baixo custo. Visite o seu revendedor autorizado e descubra por que a nova escavadeira CAT 320 GX é o que você precisa para facilitar o seu trabalho. Qualidade, simplicidade, durabilidade. O melhor da CAT ao seu alcance. Parte 5. Técnicas de operação. Buenos días, soy el instructor de operación de equipos Caterpillar, Julián Lazo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo de suma importancia, el ángulo de trabajo del brazo de la excavadora. Estos ángulos influyen en el rendimiento, en el llenado de la cuchara. Primeramente ustedes están viendo que está en 90 grados. Cuando ustedes quieran llenar la cuchara, simplemente extienden el brazo hasta los 45 grados. De los 45 grados
de los 45 grados, ya comienzan a hacer ustedes el movimiento de excavación. Y cuando llegan a los 90 grados, ya la cuchara debe estar llena. En el peor de los casos, si no llenaran la cuchara, ustedes tienen hasta 35 grados para completar la cuchara, teniendo cuidado de la distancia de las puntas con las cadenas, que debe ser entre 1,50 m y 1 metro. Bueno, muchas gracias, señores. Julián Lazo, he tenido la oportunidad de compartir este tip de operación. Gracias. Muy buenos días. Julián Lazo, Choquehuante, instructor de operación de equipos Caterpillar en la firma Ferreiros S.A. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes otro tip de la excavadora con respecto al uso de la cuchara para el llenado de material. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya nosotros tenemos el brazo 45, pero tengamos cuidado en el ángulo que tiene la cuchara, son más o menos 30 grados con respecto al piso. De esa posición es para el llenado de material. Una vez que ustedes tienen esta posición, entonces lo que tienen que hacer es jalar el brazo, y en cuanto sientan un poco de dureza, cambian el ángulo de la cuchara, cambian otra vez el ángulo de cuchara, llegan a los 90 grados y cierran completamente. Y ustedes van a tener un buen factor de llenado de cuchara. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando está llena la cuchara, en esta posición debe quedar para transportar el material al camión. Bueno, Julián Lazo ha compartido con ustedes este tip para mejoras de rendimiento del equipo. Gracias. Buenos días, Julián Lazo, instructor de operación de equipos Caterpillar, Ferreiros S.A. Miren, quiero compartir con ustedes hoy día algo que le va a ayudar en la producción y el rendimiento de la excavadora. Cuando ya tenemos la cuchara llena de material a los 90 grados, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir? Una vez que tenemos ahí, tenemos que levantar la cuchara a la altura del camión, ¿no? Girar al ángulo que queremos, y lo primero que tenemos que abrir es la cuchara a 30 grados para descargar. Es posible que en los 30 grados no descargue, entonces abran el brazo a 45 y terminaron de hacer la descarga. Una vez que tienen esta posición, regresen a la posición de excavación y fíjense, ya tienen la cuchara nuevamente para excavar sin hacer ningún tipo de movimiento. Esto va a mejorar el rendimiento de la excavadora y ustedes van a trabajar cómodos. Bueno, Julián Lazo ha tenido la oportunidad de compartir este video con ustedes. Gracias. Muy buenos días, Julián Lazo, instructor de operación de equipos Caterpillar en Ferreiros S.A. Hoy día quiero iniciar estos tips de operación de la excavadora con la posición del tren de rodamiento, que es importantísimo para la aplicación que tenemos. Normalmente ustedes pueden ver que el tren de rodamiento se encuentra en la parte posterior de la máquina, como está en este momento, y la rueda guía está en la parte delantera. Entonces, la rueda guía siempre debe estar en el lado de excavación, siempre debe estar en el lado que ustedes levantan el peso, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones muy importantes. Piso limpio, nivelado para hacer este trabajo, y la posición del tren de rodamiento es la que ustedes están viendo, donde tiene mayor estabilidad la máquina. ¿Ok? Julián Lazo, he tenido la oportunidad de compartir este tip de operación. Gracias.